tem um ditado que diz que quem ganha em Minas ganha a eleição, né. Isso pode até ser verdade, mas nessa eleição específica, pelas últimas pesquisas que nós vimos, nós estamos até que eleitoralmente um pouco mais tranquilos em Minas do que em São Paulo, e nós precisamos diminuir a distância da diferença do eleitoral que tivemos em 22, quando perdemos com uma diferença, para 26. E por uma razão matemática, né, São Paulo tem um quarto praticamente do eleitorado, 24, 22, 24% de todo o eleitorado do Brasil, não é pouca coisa. Não é à toa que o presidente Lula escalou um time de excelência para vir para cá. Eu estou falando em relação aos demais, não em relação a mim, eu sou café com leite nessa conta. Nós estamos falando de o vice-presidente, que é de São Paulo, que vai continuar como pré-candidata a vice-presidente da República. Nós estamos falando de Marina Silva, ex-ministra e senadora, todo mundo conhece a história dela. Nós estamos falando de Márcio França, ex-ministro, ex-governador de São Paulo. Nós estamos falando do ministro Haddad, que todo mundo conhece, não vou falar do currículo dele. Então, e eu como ex-ministra e senadora, então nós estamos falando assim de 5, né, pessoas compromissadas com o país, que visam o bem comum, né, que têm experiência, têm história, né, têm ficha limpa, têm um processo de serviços prestados. E quem é que eles têm do lado de lá? Então, como política é uma comparação, eu sou muito esperançosa que São Paulo vai reconhecer, através de todos nós, que sermos porta-vozes desse projeto de avanço do que foi o Brasil nos últimos 4 anos, né? Não é pouca coisa tirar 20 milhões de pessoas do mapa da fome, né? Nós estamos falando aí de uma Portugal inteira, mais do que isso, nós estamos falando de quantos Paraguaios, quantas Bolívias, Uruguais nem se falam, né, que saíram em menos de 2 anos do mapa da fome. Nós estamos falando de uma inflação que, ainda que esteja alta para a população mais humilde, especialmente os alimentos, absolutamente controlada. Nós estamos falando da era do pleno emprego, nós estamos falando em processos de avanço, nós estamos avançando em tecnologia, nós estamos avançando, né, e nunca deixamos de avançar enquanto tivemos o governo do presidente Lula, na área da educação, da saúde, enfim, política é comparação. É verdade que alguns fatores geopolíticos externos atrapalham, né? É verdade que nós temos preocupação com o cenário de guerra que impacta a inflação. É verdade que a população está endividada e é um dever do Estado, portanto, é um dever do presidente Lula, é um dever nosso, né, de quem está no poder, ajudar a resolver essa questão, que com os juros altos, com essa insegurança, nós temos uma população hoje com níveis recordes de endividamento. Então, eu aplauso com muita ênfase esse Desenrola 2, né, sou absolutamente combativa quando falam que é um projeto eleitoreiro, só quem sabe o que é dever, né, sabe que não dá para dormir direito, a angústia que tem no peito, não dá para esperar 7 meses para falar: "Vou esperar o próximo presidente para lançar um projeto como o Desenrola", que vem muito mais fortalecido que o Desenrola 1, que vem mais eficiente, que vem com digital, que atende em diversos aspectos o jovem, com o Desenrola para a juventude, o campo, né, para a agricultura familiar, para o pequeno, também para o médio, o Desenrola para a população que ganha, considerado aí população de classe média ou dos trabalhadores. Então eu vejo esse Desenrola muito mais eficiente e acho que vai ser um sucesso. Eu estou extremamente otimista com o processo eleitoral, não tenho medo do debate e muito menos de confrontar os dados do que foi a era Bolsonaro e do que é a era Lula. Nós temos que ser realistas, né, e não nos enganarmos. A reeleição do presidente Lula é mais fácil do que a eleição do ex-ministro, do meu querido amigo Fernando Haddad. Eu tive com ele no início da semana passada, e no meio da semana passada, e nós conversamos muito sobre isso. Primeiro, Tarcísio não é imbatível, né, tem telhado de vidro, nós vamos falar o que foi a falácia da segurança pública, diminuiu um pouquinho o roubo e furto de celular, etc. Mas nos últimos anos morreu mais gente em São Paulo do que na Síria, que está em guerra civil há quanto tempo, né? Então, assim, nós vamos mostrar, né, que aquilo, o pouco que tem de números para mostrar que há muita falácia em cima dessa competência, dita competência do governo. Então, não é uma eleição fácil, mas é uma eleição possível. Eu vejo hoje um Haddad animado, ele sabe da responsabilidade que ele tem, né, tá com a equipe montada, já está aí dentro do que permite o processo eleitoral, porque a gente tem muito pouca mobilidade para tratar ainda de eleição, já fazendo o dever de casa, já acionando e aquecendo as suas redes sociais. Eu estou fazendo a mesma coisa, né, assim, tive uma surpresa muito grata, de ver o reconhecimento também nas redes, um vídeo que postei até fazendo uma crítica muito pesada e muito firme contra aquele assessor do governo americano em relação a todas as mulheres brasileiras, porque é inadmissível, bateu mais de 5 milhões de visualizações. Então eu vejo a população começando a querer, isso que é a sua pergunta, entender de política, e quando me abordam na rua e as pessoas me reconhecem muito aqui em São Paulo, elas perguntam, né, vai ser candidata a quê? Quem é que vai para a chapa? Começa a haver um interesse. Então, de forma objetiva, Marcelo, eu vejo mais assim uma curiosidade nesse momento com o processo eleitoral do que qualquer outro sentimento de cravar voto, dizer voto, não voto. E isso é muito bom.
né. E mais importante, eu acho que pela primeira vez em muito tempo, e olha que eu já estou com 6 mandatos consecutivos, enfim, eu faço já política desde a época do meu pai, pela primeira vez eu estou vendo que há um interesse, para o bem ou para o mal, né, e a gente vai trabalhar para que seja para o bem, com as vagas no Congresso Nacional. Eu acho que vai haver uma percepção até lá, da importância de se eleger bons parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, porque ali serão questões decisivas que serão discutidas. Nós sabemos que ali, passa a discussão que envolve ministro do Supremo Tribunal Federal, que envolvem avanços ou retrocessos em relação, por exemplo, que a gente acabou de mencionar, em relação às terras raras, e na parte de direitos, da pauta de costumes e direitos humanos também. Então acho que a percepção da população é nesse sentido. E o lado de lá vai fazer a sua parte, está fazendo a sua parte, nós vamos ter que fazer também. Vai ser um bom embate, eu estou muito animada para ir para as ruas, porque a gente pode ir com cabeça erguida, a gente pode ir dizendo que a gente tem um presidente que olha no olho, um presidente que é humano, um presidente que se importa com as pessoas, diferentemente do lado de lá, que deixou 700 mil irmãos e irmãs morrerem por atraso da vacina da Covid.